Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar ainda falando sobre genética. A gente vai conhecer alguns conceitos relacionados à genética para que a gente entenda um pouco mais dessa ciência, certo? Então nós vamos conceituar, vamos saber também, vamos conhecer algumas teorias, algumas teorias genéticas, e aí a gente vai se aprofundar um pouco mais no estudo dessa ciência. Então vamos lá, para a gente relembrar, em aulas passadas nós vimos aí o que é genética, vimos o que é a hereditariedade, né, que é essa ciência, essa área da biologia que caminha junto com a genética. Vimos que a genética é uma área de estudo das ciências que tem como objetivo estudar a transmissão das características hereditárias, que são aquelas características que foram transmitidas de pai, que são transmitidas de pai para filho. As características que você tem hoje são características que os seus pais apresentam. E essas características que você tem vieram então dos seus pais. Quem foi encaminhado, quem foi encarregado de passar para você essas características foi o teu DNA, o DNA que você recebeu dos teus pais. Essa molécula, como nós vimos, tem a capacidade de armazenar, de guardar informações. Essas informações a gente chama de hereditariedade. Essa transmissão a gente chama de hereditariedade. Então, a hereditariedade é a capacidade que os organismos, os seres vivos, têm de transmitir as suas características aos seus descendentes. Isso aí nós vimos em aulas passadas. Hoje, a gente vai continuar com o estudo da genética, só que, como eu falei, a gente vai ver agora os principais conceitos. E o primeiro conceito que a gente vai ver hoje, pessoal, é o conceito de gene. Nós já sabemos o que é o DNA. Sabemos que o DNA é uma molécula capaz de armazenar informações. Essas informações a gente chama de informações genéticas. O gene, pessoal, ele nada mais é do que um trecho, um segmento de DNA, um pedaço de DNA. Nesse gene nós vamos encontrar informações. Imagine o seguinte, a informação cor do cabelo. A cor do cabelo ela é uma informação que vai estar contida em um trecho do DNA. E esse trecho a gente denomina gene. Então, em um gene, a gente vai ter um grupo de características. Uma característica ou um grupo de características. Tá certo? Ainda em relação ao gene, uma coisa bem importante dos seres vivos que realizam a reprodução sexuada é que esses seres vivos, como a gente viu em aulas passadas, eles transferem as suas características aos seus descendentes por meio do DNA. Essa transferência ocorre da seguinte forma: o DNA, que vai armazenar as informações genéticas do indivíduo, ele precisa ser transferido para uma forma que a molécula possa ser lida. Por quê? Porque o DNA ele é uma molécula, pessoal, que impede que ela seja lida. O DNA ele não pode ser lido com grande facilidade, porque se fosse assim, o vírus, bactérias, outros micro-organismos, eles conseguiriam entender quais eram as fraquezas do organismo. Então o DNA ele é uma molécula, pessoal, codificada, por isso que a gente chama ele de código genético. Esse código genético, para ele poder ser transferido e ele poder ser expresso, ter expresso as suas características, ele precisa primeiro ser decodificado. E aí é que está a questão. O DNA, antes de ele ser lido, ele precisa ser decodificado. Imagine que você precisasse ler um texto e esse texto estivesse em inglês, mas você não soubesse ler inglês. O que você iria fazer? Você iria recorrer a alguma ferramenta que traduzisse esse texto para você entender o que aquele texto queria dizer para você, a informação. Imagine que o DNA é esse texto em inglês que precisa ser traduzido, decodificado para que você entenda quais são as informações que tem ali. Então, o DNA, quando ele é traduzido, pessoal, ele é transformado em uma outra molécula. Essa molécula ela é conhecida como RNA. O RNA, ao ser traduzido, ele é capaz agora de ser decodificado. As informações que estão nele serão capazes de ser decodificadas. E esse RNA agora pode ser lido e pode expressar a característica. As características do nosso organismo, pessoal, elas são expressas na forma de proteínas, certo? O fenótipo, que são um conjunto das características externas, eles são expressos por meio de proteínas. Essa transformação do DNA em RNA e depois a conversão da leitura do RNA em proteína, a gente conhece como dogma central da biologia. Tudo começa a partir daí.
Cromossomos. Em aulas passadas a gente viu que a unidade que é responsável por armazenar a molécula de DNA dentro das células é o cromossomo. O cromossomo nada mais é do que DNA condensado. No cromossomo, como assim condensado, professor? É o DNA todo enrolado, enrolado de uma forma que ele não consegue ser lido com grande facilidade. Não pode ser decodificado com grande facilidade e nem deve, porque senão a gente teria as nossas células muito frágeis ao ataque de micro-organismos, de vírus, por exemplo. A gente está passando agora por uma pandemia. Nessa pandemia, o que a gente mais vê falar é a respeito de um vírus. Ah, professor, mas como é que esse vírus atua no organismo? Esse vírus, tanto esse vírus quanto outros vírus, eles atuam de tal forma que eles conseguem reconhecer o nosso DNA, conseguem entrar nas células e ele consegue então se multiplicar. Só que para isso ele precisa conhecer, ele precisa ter a chave de entrada nas células. E esse segredo, digamos assim, ele está contido no DNA. Certo? Então o vírus ele precisa ter acesso ao DNA da célula para que ele consiga se multiplicar. Não é tão fácil. Se ele consegue se multiplicar, vai aumentar o número de vírus e aí você de fato adoece. Para isso ele precisa então encontrar a unidade. Que unidade? O DNA. No DNA ele vai encontrar as informações que ele vai utilizar para poder conseguir se reproduzir. Certo? E o cromossomo é justamente o local da célula onde vai estar contido o DNA. E aonde a gente encontra esses cromossomos, professor? A gente encontra esses cromossomos lá no núcleo da célula, no centro da célula. A gente viu isso aí em séries anteriores, que as células apresentam 3 estruturas básicas: membrana, citoplasma e núcleo. Lá no núcleo a gente sabe que existe o DNA. Então, os cromossomos eles são compostos por DNA, 98% deles é DNA, e 2% é composto de estruturas como proteínas. Estruturas como proteínas, proteínas que a gente conhece como histonas, são os principais grupos de proteínas que a gente encontra no DNA, certo? Então aqui se vocês observarem um cromossomo, que é esse xizinho aí azulado, ó, ele vai se desenrolando e ele forma uma fita, essa fita é o DNA. Cada pedacinho do DNA é o gene. Lá no gene a gente vai ter características expressas, características guardadas, informações guardadas. Ó, olha aqui, a gente tem um outro exemplo de 2 cromossomos. Ó, a gente tem aí 2 cromossomos, cada cromossomo é composto por 2 cromátides, que são esses trechos aí. E esses cromossomos aí, ó, neles, em 2 cromossomos, a gente tem a parte homóloga e a parte não homóloga. A parte homóloga é justamente a parte, pessoal, que apresenta os mesmos trechos gênicos, ou seja, os mesmos genes. A gente chama de cromossomos homólogos, então, esses cromossomos que têm a mesma sequência de genes. E os cromossomos não homólogos, professor, são aqueles cromossomos que têm um trecho de genes diferentes, certo? Outro conceito que a gente vai precisar memorizar para a gente entender a genética é o conceito de locus ou locogene. Locus é simplesmente o local, né, onde nós vamos encontrar a unidade hereditária. A unidade que pode ser transferida de um indivíduo para o outro, a gente chama de locus. Então imagine lá que em uma determinada porção, imagine que eu diga assim, na porção superior do cromossomo está o locus gênico, que é responsável pela expressão da cor do cabelo. O que eu disse aí? Eu disse que naquele trecho do cromossomo, na parte superior, tem um local onde estão os genes que manifestam a característica cor do cabelo. Certo? Então, locus é o local onde vai estar contida determinada carga gênica ou determinada unidade hereditária. Caráter. Né? Eu me refiro a caráter quando eu falo de um aspecto, o aspecto de um indivíduo. Né? Eu me refiro a caráter. Um caráter hereditário, o que é? É um aspecto que foi transferido, que pode ser transferido, que pode ser determinado de pai para filho, de um progenitor ao ser que foi gerado. Caráter congênito ocorre quando está presente desde o nascimento. Né? Se eu digo assim, determinada herança é uma herança congênita, é uma herança de caráter congênito. É uma herança que surgiu com o indivíduo desde que ele nasceu. E um caráter adquirido, o que é? Caráter adquirido é aquela característica, aquele fato que o indivíduo ganhou ao longo da vida dele. Imagine o seguinte, uma mulher de cabelo moreno, de cabelo preto, de repente ela fica loira. Será que pelo fato dela ter mudado a cor do cabelo, mudou a carga genética dela? Não mudou. Ela continua ainda tendo o gene para a cor do cabelo preto.
E o que é que ela mudou, professor? Ela mudou só a característica externa, que a gente chama de fenótipo. A gente vai já entender o que é direitinho. E então esse caráter, essa característica, ela ter ficado loira, na realidade é um caráter adquirido. Porque o caráter hereditário é a cor do cabelo preto, cor do cabelo negro, que ela herdou lá dos pais dela. Tá certo? Então aí é um exemplo. O caráter, pessoal, ele pode ser um caráter dominante ou ele pode ser um caráter recessivo. Característica dominante ou característica recessiva. Quando é que um caráter é dominante? Um caráter é dominante quando ele sempre se manifesta e ainda impede a manifestação de outro caráter. E quando é que ele é recessivo? Ele é recessivo quando ele se manifesta às vezes. Geralmente, ele não vai se manifestar. Ele só se manifesta em algumas ocasiões. Como assim? Imagine o seguinte, na população brasileira, a maior parte das pessoas apresentam cabelo crespo. Falei isso em aulas passadas. O cabelo crespo ele é um caráter dominante em relação ao cabelo liso, que é um caráter recessivo. A maior parte, então, vai se manifestar o seu caráter dominante, que é o cabelo crespo. A menor parte vai manifestar o cabelo liso, que é um caráter recessivo. Imagine a seguinte situação. Um homem de cabelo crespo casa-se com uma mulher de cabelo liso. E aí, como serão os filhos? Como será o cabelo dos filhos? Vai ser crespo ou vai ser liso? Não tem como prever, mas a gente pode deduzir que há uma tendência maior de que ele tenha o cabelo crespo. Por quê, professor? Porque o cabelo crespo é dominante sobre o cabelo liso. E as características dominantes, elas se manifestam com maior frequência. Elas tendem a se manifestar com maior frequência. Ok? Em genética, pessoal, o caráter dominante ele é expresso de duas formas. Por letra maiúscula, né? Imagine que o alelo seja um alelo A. Se ele for 100% dominante, ele vai ser representado por dois As maiúsculos, azão, azão, assim a gente chama. E existe o caráter dominante, heterozigoto, que é aquele que apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo. O alelo recessivo é representado pela letra minúscula, né? No caso aí A minúsculo. Então, nesse caso, o indivíduo azão, azinho, ele é um indivíduo 50% dominante e 50% recessivo. A gente vai entender um pouco mais na frente disso aí de forma mais detalhada, certo? Outros dois conceitos para a gente memorizar. Conceito de homozigose e heterozigose. Como eu falei agora há pouco, o que é homozigoto? Homo, na biologia, significa igual. Zigoto, igual zigoto. Ou seja, eu estou dizendo que esses zigotos, eles são iguais, eles têm a mesma característica. Imagine o seguinte, um indivíduo que é 100% dominante para uma característica. Uma característica, pessoal, sempre vai ser expressa por dois ou mais pares de alelos. Aqui a gente tem uma característica sendo expressa por um par de alelos. Azão, azão, ou seja, A maiúsculo, ou A minúsculo, A minúsculo. O azão indica um indivíduo 100% dominante. O azinho indica um indivíduo 100% recessivo. Lembre, por quê? Porque o A maiúsculo indica um indivíduo dominante e o A minúsculo indica um indivíduo recessivo. Pode ser um A, pode ser um B, pode ser um C. O alelo ele é representado de acordo com a letra que o indivíduo escolher. E o heterozigoto? O que é o heterozigoto? Heterozigotos são indivíduos híbridos. Se os homozigotos são indivíduos puros, os heterozigotos são indivíduos híbridos. Ou seja, são indivíduos que apresentam a sua carga genética mista. 50% é homozigota, aliás, 50% é dominante, 50% é recessivo. A gente vai ver depois quais são as principais heranças que apresentam essa característica. Pronto, a gente tem um quadrinho aqui, pessoal, que mostra os principais caráteres. Né? Nariz, por exemplo, nariz afilado. Aliás, nariz aquilino, que é aquele nariz mais pontudo. Ele é uma característica dominante em relação ao nariz reto, que é aquele nariz que aponta mais para baixo. O lóbulo da orelha, o lóbulo preso, ele é uma característica recessiva. O lóbulo solto, que é o lóbulo deslocado, é uma característica dominante. O queixo com covinha, é uma característica dominante. Queixo sem covinha, uma característica recessiva.
Lábios grossos são é uma característica dominante. Lábios finos é uma característica recessiva. Os olhos, cor dos olhos. Olhos escuros é uma característica dominante, por isso que a maior parte tem olhos escuros. E os famosos olhos azuis ou verdes, né, são características excessivas, por isso que a gente quase não encontra essas características aí. A língua, ó, em relação à língua, capacidade de enrolar, de dobrar a língua, é uma característica dominante. As pessoas que não apresentam essa capacidade já é uma característica recessiva. E por aí vai, nós temos diversos grupos de características, diversas características, e a gente tem essa relação sempre de dominância e recessividade entre essas características. Vamos para outro conceito, genótipo. Né? O que é o genótipo? O genótipo, pessoal, nada mais é do que o conjunto de todas as características genéticas do indivíduo. Então, todas as características genéticas que o indivíduo apresenta, a gente chama de genótipo. E o fenótipo? O que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão do genótipo. É aquilo que a gente consegue ver, externo, que está presente no DNA. Por exemplo, lá no DNA tem um gene que vai manifestar a cor do cabelo preto. Tem outro conjunto de gene que vai manifestar cabelo crespo. Outro conjunto de gene que vai manifestar a cor da pele, pele escura. Outro conjunto de gene que vai manifestar a altura, indivíduo de porte médio. Outro conjunto de genes que vai manifestar capacidade do indivíduo de armazenar gordura. Imagine que nesse caso ele seja mais gordinho, que ele armazena mais gordura. Tudo isso está estabelecido no teu genótipo. Tudo isso está estabelecido no seu DNA. Aquilo que você consegue ver é o resultado da expressão do genótipo. E a gente chama ele de fenótipo. A gente diz, pessoal, que o fenótipo ele é o resultado da expressão do genótipo mais a ação do ambiente. Como assim, professor, mais a ação do ambiente? É porque o ambiente, pessoal, ele pode acabar induzindo a mudanças nas características do indivíduo. Imagine, por exemplo, uma determinada pessoa tem tom de pele branca, mas imagine que ela mora em uma região de que recebe grande incidência de raios solares. Tem muito sol. Aqui, uma região nossa, como a nossa, o Nordeste, Timon, né? O que a gente vai ver? A gente vai notar que essa pessoa ela vai ter o tom de pele um pouco mais escuro do que o natural. E por que isso acontece, professor? Porque o ambiente está influenciando diretamente na mudança de característica. Isso não quer dizer que ela vá mudar o material genético dela, não quer dizer que ela vá mudar lá no DNA, não quer dizer que ela vai mudar no genótipo dela. Não, ela vai mudar apenas o fenótipo. Certo? Então o fenótipo ele é induzido, as alterações do fenótipo são induzidas pelo ambiente. Cariótipo, né? O que é o cariótipo? Cariótipo é o conjunto de cromossomos que o indivíduo apresenta, a gente chama de cariótipo. Na espécie humana, pessoal, nós temos aí um total de 21 cromossomos autossômicos, né? Mas um par de cromossomos aí sexuais, né? Que são aqueles cromossomos que vão definir o sexo, tá certo? Então nós temos aí 44 cromossomos autossômicos, porque é sempre par, né? Então são 21 pares, mais os 2 sexuais, totalizando aí 46 cromossomos, certo? Então são 46 cromossomos no total, 44 são autossômicos, são aqueles que vão definir as características cor de pele, altura, o porte físico, por aí vai, e os outros 2 que vão definir o sexo do indivíduo, se vai ser sexo masculino ou sexo feminino. A esse conjunto de cromossomos a gente denomina cariótipo. Aqui a gente tem uma imagenzinha, pessoal, ó, do cariótipo humano, né? Uma expressão aí do cariótipo humano, que é o conjunto de cromossomos, certo? A gente consegue diferenciar aí bem, ó, que lá no cromossomo, no par 23, ó, a gente tem aí os sexuais. Olha, observe o seguinte, ó, o indivíduo de cima, da imagem de cima, no par de cromossomos sexuais, você tem um cromossomo X mais outro cromossomo X. No de baixo, você já tem um cromossomo X mais um cromossomo Y. Professor, qual é a diferença? Cromossomo, par de cromossomos X, X é uma mulher, condiciona o sexo feminino, manifesta o sexo feminino no seu fenótipo. E o par XY condiciona, manifesta a característica sexo masculino, tá certo? Então aí o conjunto de todos esses cromossomos a gente chama de cariótipo, tá certo? Então lembre bem, o genótipo do indivíduo, que é o conjunto de genes, que é o conjunto de todos os alelos que ele apresenta,
mais a influência do ambiente, mais outros genes que podem vir do meio externo, por meio, por exemplo, de cruzamentos e mutações e por aí vai, a gente tem um fenótipo, tá certo? Outro conceito, fenocópia. O que é uma fenocópia? A fenocópia, pessoal, nada mais é do que uma imitação do fenótipo. Uma imitação do fenótipo do indivíduo a gente chama de fenocópia, tá certo? Então, senhores, pois bem, senhores, esses são os conceitos, né? Alguns dos principais conceitos que a gente vai precisar memorizar para a gente entender um pouco mais sobre a genética. Eu vou estar deixando para vocês hoje uma atividade, eu vou postar essa atividade para vocês lá no aplicativo. E aí a gente vai resolver, vocês vão resolver essas questões. Na próxima aula a gente vai comentar cada uma dessas questões para poder tirar qualquer dúvida que possa ainda existir. Tá ok? Então respondam essas questões. Na próxima aula a gente volta aí corrigindo essas questões e tirando qualquer dúvida que possa ainda ter restado.